Ontem, ao dar uma aula para a turma de engenharia, enquanto eu estava deduzindo uma expressão final e fazendo todos os desenvolvimentos, eu tive uma das várias iluminações que eu tenho ao visualizar um aspecto profundo inserido na prática que eu estava fazendo. O que aconteceu foi muito interessante, porque geralmente, em engenharia, quando a gente quer chegar numa nova expressão que os alunos vão precisar aplicar em determinados exercícios, a gente parte de algo que a gente já tem, que é conhecido, que é comum, e você desenvolve isso, usando elementos que você tem também, então a coisa vai se complexificando, a expressão vai ficando mais complexa, até onde você chega a um ponto onde você tem um nível de complexidade muito grande, digamos um alargamento horizontal nas terminologias que eu uso aqui, e depois você tem um outro movimento de contração disso. Então você vai encapsulando termos complexos em mais simples, como se você estivesse fazendo pequenas sínteses para ir reduzindo a expressão. E daí no final você chega numa expressão tão simples quanto a inicial, da qual você partiu, só que diferente, com alguma coisa a mais. Não é exatamente a mesma coisa que a inicial, mas tão simples quanto aquela, de tal modo que você tem uma nova expressão sintética que pode ser aplicado para algumas situações específicas das suas situações problemas. E daí, assim, ao explicar isso, eu fui percebendo que aquele diagrama que eu esbocei, do ciclo de evolução do ser, que passa da ignorância até a iluminação, eu até coloquei isso também naquelas 4 grandes fases pela qual o ser humano passa, começando por ignorância completa, depois uma moral só que sem inteligência, depois uma inteligência desenvolvida só que sem moral, e finalmente a fase final de inteligência com moral, ou moral com inteligência, que é o que caracteriza o verdadeiro evoluído, a moral e inteligência elevados a um grau muito alto, andando de mãos dadas. Então, eu escrevi um texto, já faz tempo, eu até citei, tá lá no meu blog, escrevi há muitos e muitos anos, falando sobre essas etapas. E essa grande travessia, do qual o ser humano faz parte, tem uma fase, uma primeira grande fase, que é onde você se expande em termos objetivos, intelectivos, expansão intelectual, só que com uma nebulosidade da consciência. Então é uma expansão desordenada, de certa forma, e daí você tem um período de expansão máxima, onde você vê que não é possível mais aumentar a complexidade de forma a manter o todo coeso. Então as coisas tendem a se desagregar, desintegrar, pulverizar, como a gente vê no nosso mundo hoje em dia. O nosso planeta hoje em dia está tudo se desintegrando, até o próprio indivíduo está desunido, está desintegrado, ele não está funcionando de forma harmônica. E para a gente conseguir sanar esse problema, a gente precisa ir fazendo uma unificação, é o método da unificação. Por isso a necessidade de remeter para os grandes escritos sagrados, para a síntese e aplicar na vivência. Então você vai começar a sintetizar tudo para você voltar ao estado original de simplicidade, só que num nível evolutivo maior, num nível evolutivo infinitamente superior àquele da qual nós partimos na idade das cavernas. Então, o novo homem, o novo ser humano, o super-homem de Ubaldi. Então, de qualquer forma, eu vi toda essa trajetória aplicada na coisa que eu estava dando em sala de aula. Eu peguei o livro da disciplina, estava desenvolvendo
e daí eu cheguei no final na expressão. Daí assim que eu tive uma epifania, né? Foi um acesso de luz, né? Uma iluminação, eu já falei para os alunos, olha, isso aqui, vocês perceberam? A gente partiu de algo simples, nossa origem, a gente foi desenvolvendo até chegar num nível, uma tormenta de complexidade, e a gente aportou no final novamente em algo simples. Só que esse fim é diferente do início, apesar de os dois serem simples, né? Você chegou numa coisa mais profunda, né? Em algo a mais. Isso me remete diretamente à trajetória dos movimentos fenomênicos, né? Você completa um ciclo, mas o fim do ciclo você não termina exatamente igual ao qual você estava antes. Você teve uma progressão. Então, você pode ver como uma espiral ou no espaço como uma mola. Você deu uma volta, mas você subiu um nível, né? Eu percebi, eu enxerguei isso à medida que eu explicava, né? Assim que eu terminei a explicação, eu puxei isso para os alunos. Falei para eles, olha, isso é interessantíssimo, gente. Vocês estão vendo? Expliquei isso, tudo. Isso me lembra a parábola do filho pródigo. Eu fiquei olhando para eles, né? As pessoas não entendendo muito, mas com certeza aquilo vai ficar registrado no subconsciente deles, porque ninguém jamais vai falar algo dessa forma e revelar esses tipos de coisa como eu em sala de aula, né? Acho muito difícil alguém estar fazendo algo parecido com o que eu estou, né? Alguns acham que eu posso ter ficado louco, mas seria interessante ver o fenômeno, né? Entender o que está sendo mostrado. Então, eu cada vez com maior frequência eu estou enxergando essas coisas. Todas essas coisas que me encantam, que muitos veem como abstratos, que não têm absolutamente nada a ver com a realidade, eu enxergo cada vez mais em todos os momentos, né? Seja numa conversa, sendo observando o comportamento das pessoas, sendo observando o desenvolvimento de normas, de métodos, da ciência, a forma das pessoas darem aula, a pedagogia, né, a forma de explicação, né, a didática que você aplica, né, e tem lá nos livros. Então, tudo isso eu vou percebendo que está profundamente relacionado com todos esses princípios monísticos que tanto me interessam, né? Está em tudo, e é por isso que é a coisa mais importante, não só deste mundo, mas do universo inteiro. As chaves para a nossa redenção. Por isso eu não canso de falar, né? Por isso eu ajo, né, como para um marujo de primeira viagem, né, ou uma pessoa que não compreende isso, vai parecer que eu peguei uma mania, né, uma mania específica, né, uma mania por uma coisinha que depois vai passar, é uma fase e tudo mais. Mas não é fase não, a coisa vai, eu vou ficar cada vez pior, né? Eu vou ficar cada vez mais louco, né? Dependendo da perspectiva, né, da pessoa, vai achar que eu estou ficando cada vez, estou seguindo nessa direção. O cara vai pensar, poxa, o cara está intensificando essas coisas, mas isso aqui não tem nada a ver, eu não estou enxergando a coisa aí tão interessante. Pois é, meu amigo, então você tem que ainda maturar muito interiormente para conseguir chegar a um certo nível onde você começa a perceber em sua vida particular onde estão todas essas coisas que eu estou mostrando. Então, assim, os últimos anos tem sido um esforço titânico, né, para tentar colocar isso. Mas não adianta, né? A pessoa tem que ter atingido um certo grau de maturação para começar a buscar, senão não adianta. A única coisa que eu posso fazer é ficar emitindo, né? Eu posso ficar os próximos 40 anos emitindo, né, e não ter nenhum resultado. Mas quando todo esse mundo for destroçado, eu tenho certeza que essas coisas que eu emiti, e os poucos que guardaram isso no subconsciente, né, e os pouquíssimos que talvez conseguiram conscientemente já captar, não terão isso destruído, né? Porque isso está ancorado, né? Isso está ligado à substância.
das coisas e não as formas. Então, a única coisa que será destruída, né, nessa transição e nas outras que haverão será a forma, né, as múltiplas formas que a gente vê nesse mundo e tanto atordoam a gente. Lembrando que formas também existem formas mentais, né? Formas não é só coisas puramente materiais, físicas. Então, está até lá no começo do livro As Grandes Mensagens, a mensagem de Natal, ou na Grande Síntese, né, quando sua voz fala, não temais, apenas a forma será destruída, a substância é indestrutível. Quem se ater à substância, não se preocupe, mais ou menos nessa linha. Então, perceber essa substancialidade de tudo tem sido o maior presente da minha vida, né? Isso é uma verdadeira bênção que eu estou recebendo do alto por poder enxergar a esse nível de profundidade a realidade fenomênica. Então, em própria sala de aula, eu percebo o monismo, dando uma aula de mecânica dos fluidos, hidrostática, deduzindo uma expressão, eu percebo que esses desenvolvimentos particulares são governados por princípios universais, que apontam todos para uma lei única. Né? A lei que rege a substância única, que digamos, a natureza, né, de todos nós e a natureza de Deus. Bom, fica aqui esse testemunho. Eu espero que tenha sido útil. Saudações fraternas a todos vocês.